Provavelmente você já ouviu a história de como uma vez uma pequena abelha já derrubou um homem. Um pequeno inseto que bateu num homem a toda velocidade e o derrubou facilmente. Isso é verdade ou não? Não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza. Se uma pessoa encontra uma vespa gigante asiática, os problemas desse homem não lhe parecerão tão grandes assim. Sejam bem-vindos ao canal Top Animais Hoje. Não esquece de já se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que postarmos vídeo novo. Deixe também o seu like para fortalecer o canal. Essas vespas gigantes asiáticas não são o tipo de criaturas que deseje conhecer de perto, mesmo que você não sofra de insetofobia. Primeiro de tudo, elas são grandes. As vespas gigantes asiáticas são enormes. Elas têm em torno de 4,5 cm de comprimento, com asas de aproximadamente 7 centímetros, mais um ferrão de 6,5 mm de comprimento. Pense em um gigante maldito no mundo dos insetos. Para comparação, o ferrão de uma abelha comum, que também pode fazer muito mal, tem cerca de 1,5 mm de comprimento. Veja que diferença. O importante é não sentir. Acredita-se que as vespas mandarinas existem no nosso planeta desde pelo menos o período miocênico, ou seja, vivem conosco há muito tempo. Não se deve culpar a ecologia pelo seu enorme tamanho, pois são simplesmente grandes por natureza. Por quê? Bem, você sabe, há uma razão pela qual os meios de comunicação as chamam de vespas assassinas. Estas são verdadeiras máquinas para exterminar outros insetos. No entanto, na natureza, o tamanho nem sempre importa. Os cachalotes, por exemplo, são enormes, mas não podem entrar em combate com as baleias assassinas. Quão perigosas são as vespas gigantes asiáticas? Eu e você tivemos sorte de nunca as ter encontrado, mas os azarados que já a encontraram dizem que a mordida dessa vespa parece um prego quente sendo espetado na sua perna. Não quero nem saber como foi que inventaram essa analogia, mas aqui está um fato. O ferrão dessa vespa é tão longo e forte que pode facilmente perfurar roupas e não apenas as suas calças jeans ou moletom favoritos. A vespa assassina pode até perfurar a roupa de proteção usada pelos apicultores. Sabe aquelas roupas brancas? Parece que para proteger-se das picadas de uma vespa gigante asiática, é preciso usar uma armadura. No entanto, se a vespa lhes quiser fazer mal, encontrará uma maneira de fazer. Essas vespas não só podem usar os seus ferrões para injetar veneno, mas elas também podem pulverizar veneno nos olhos de uma pessoa em determinadas circunstâncias. O que causa exatamente este comportamento? Como se pode evitar isso? Até agora, os cientistas não conseguiram descobrir isso, nem sobre o grau de dano ocular quando o veneno é exposto aos olhos, mas certamente tem consequências para a saúde. Acredita-se que o veneno da vespa gigante asiática é menos tóxico do que o veneno de algumas outras espécies, mas os seus ferrões ganham quando se trata de volume comparado a outras espécies. Imagine que uma farpa entrou debaixo da sua pele. É uma sensação desagradável, mas isso não é muito mal. Agora imagine como você se sentiria perfurado por uma flecha. Então não é preciso nem ser um vampiro para perceber que isso deve doer muito. Portanto, estes são insetos enormes com ferrões gigantes e com uma grande quantidade de veneno. Isso é simplesmente fantástico. Uma pequena colônia de vespas pode chegar a matar um humano com cerca de 69 quilos se os insetos o atacarem ao mesmo tempo. Alguns cientistas acreditam que as vespas gigantes asiáticas não são tão agressivas como se pensa e estão apenas preocupadas em proteger os seus ninhos. O único problema é que essas vespas estão sempre prontas para defender os seus ninhos, mesmo que os humanos não as ameacem. Por exemplo, se você passar por perto delas e nem perceber a sua presença. As vespas gigantes asiáticas são definitivamente um dos tipos de animais que acreditam que a melhor defesa é um bom ataque. Bem, elas podem se dar o luxo de pensar dessa forma, mesmo quando se defendem dos humanos. Em resposta a toxinas, o nosso sistema nervoso pode simplesmente se desligar. O veneno pode causar insuficiência renal, parada cardíaca e, além disso, pode ocorrer uma reação alérgica que causará choque anafilático. Todos os anos, esses insetos matam de 30 a 40 pessoas no Japão, mas é improvável que todas as vítimas dessas vespas representem qualquer ameaça para elas. A boa notícia é que uma só vespa não consegue injetar uma dose que chegue a ser letal, a menos que a vítima tenha uma alergia, é claro. As más notícias é que, quando ameaçada, a vespa gigante asiática apelará aos seus amigos para que ataquem em grupo, e isto é um problema real. Na China, as pessoas que foram mordidas por uma vespa assassina por cerca de 10 vezes
são aconselhadas a procurar cuidados médicos e, quando mordidas 30 vezes, precisam de ajuda urgente. Um encontro com uma vespa asiática não é aquele momento em que se pode esperar que tudo se resolva por si só. Mesmo que não haja consequências graves para os órgãos internos e o sistema nervoso, há sempre um risco de necrose de tecidos. Resumindo tudo, isso dificilmente é agradável. Pessoalmente, esta informação foi suficiente para eu entender como as vespas gigantes são perigosas. Mas se isto não for de alguma forma convincente para você, tenho mais fatos que podem fazer você se arrepiar. A vespa gigante asiática é uma predadora. Ela caça insetos de tamanho médio a grande, como abelhas e outras espécies de vespas. Todos os tipos de escaravelhos e até mesmo o louva-a-Deus. Dá para notar o tipo de monstro que estamos falando, né? A vespa gigante asiática é capaz de matar uma libélula, uma aranha ou até mesmo um rato. As vespas adultas só podem beber o sumo das suas vítimas, mas para o bem dos seus descendentes, elas se adaptaram e agora mastigam as suas presas até virarem uma pasta para alimentar as suas larvas. Os principais adversários e vítimas preferidos dessas vespas são, claro, as abelhas. Pode-se dizer que atacar colmeias de abelhas é algo como sua especialidade, uma profissão aprendida na Universidade da Natureza. Quando essas vespas invadem uma colônia de abelhas, podem entrar em modo serial killer, e eu não estou brincando. Nessa ocasião, as vespas matam uma abelha atrás da outra, e o número de vítimas chega a ser a 40 por minuto em poucas horas. Um pequeno grupo de vespas pode destruir uma colônia de 30 mil abelhas, e uma colônia mais pequena pode ser dizimada por apenas uma vespa. E não haveria problema se estes monstros atacassem apenas a colmeia para devorar toda a gente lá dentro. Mas não. Essa vespa age de uma maneira diferente. Elas mordem as cabeças e pernas das suas vítimas e depois levam o corpo sem vida para o seu ninho para comer. As larvas também não têm qualquer chance. Por vezes, após uma rápida matança na colônia de abelhas, as vespas devoram lentamente as larvas de abelha para alimentar mais tarde as suas próprias larvas. Aqui vai uma pergunta interessante. As abelhas não podem realmente fazer nada a esse respeito? E infelizmente as abelhas não conseguem penetrar os espessos corpos das vespas. Mesmo que se esforcem muito e sacrifiquem suas vidas, isso não lhes servirá de nada. Os ataques das abelhas melíferas, as vespas gigantes asiáticas, são como uma lança de pedra tentando perfurar um tanque de guerra. Corajosas, mas completamente inúteis. Se eu fosse uma abelha, começaria a entrar em pânico só de pensar que poderia haver uma vespa gigante nas proximidades. Quando as vespas assassinas se aproximam da colmeia, as abelhas respondem recolhendo pedaços de resíduos sólidos de galinheiros e montes de estrume de mamíferos que se encontram nas proximidades. Em seguida, aplicam-no em pequenos montes moldados com as suas mandíbulas. As vespas tentam realmente voar à volta de colmeias protegidas, como se não quisessem sequer tocar nas sujeiras. As colmeias manchadas de fezes nunca foram atacadas por vespas gigantes. Seria muito embaraçoso se um esquadrão inteiro de vespas gigantes voasse para atacar a colmeia, e enquanto isso a colmeia já estivesse alarmada. Mas isso simplesmente não é normal de acontecer porque as vespas, como verdadeiras guerreiras, enviam primeiro uma só para analisar tudo. O ataque começa apenas quando as vespas encontram uma nova colmeia e a marcam com uma feromona. No entanto, por vezes a inteligência vai muito além da região familiar. Há uma lógica clara neste comportamento. As abelhas locais estão gradualmente aprendendo a adaptar-se aos ataques dessas vespas, o que significa que precisam de novas vítimas indefesas. Quando uma vespa entra num ninho de abelhas japonesas, os seus habitantes reúnem-se em torno do invasor e formam uma bolha de mel viva. Elas vibram os seus músculos voadores, elevando a temperatura e os níveis de dióxido de carbono no seu interior, cozinhando literalmente a vespa no seu interior. A propósito, é uma estratégia muito eficaz quando se tem de lutar com um indivíduo. Assim, essa vespa não pode chamar o resto do exército. O que é que as vespas devem fazer em tais situações? Capturar novas regiões. Não há muito tempo, as vespas gigantes asiáticas foram avistadas na América do Norte, e isto causou grande preocupação. O seu habitat natural são países asiáticos e algumas partes do extremo oriente russo. Mas, como as vespas poderiam atravessar o oceano, as abelhas norte-americanas estavam em grave perigo. Afinal, as vespas não vão parar. Elas podem deslocar-se para o sul,
capturando gradualmente cada vez mais novos territórios. Entretanto, as abelhas são um dos insetos mais importantes do nosso planeta. Estão a polinizar as culturas alimentares para que possamos obter frutos, vegetais, grãos e etc. Se todas as abelhas se extinguirem, isso irá prejudicar o equilíbrio do ecossistema da Terra e afetar o abastecimento alimentar global. Veja só o tamanho do problema. Mesmo que se odeie vegetais e frutas, a ausência de abelhas acabará por afetar tudo. Não haverá pão, não haverá batatas, a propósito também não haverá ketchup. Há um longo tempo, os cientistas começaram a estudar mais de perto as abelhas e perceberam como elas são realmente importantes. Depois de perceberem isso, entraram em pânico e a sua preocupação se justifica. Os insetos enfrentam taxas de extinção que são 8 vezes superiores aos vertebrados. Existem mais de 800 espécies de abelhas selvagens na Europa, das quais mais de 150 estão ameaçadas, vulneráveis ou quase ameaçadas. Evidentemente, as abelhas não são apenas os únicos insetos envolvidos na polinização. As borboletas, algumas moscas e outras também estão em perigo. As investigações mostram que até 40% das espécies de insetos do mundo estão em perigo. A situação não está a melhorar. Predadores invasivos como as vespas gigantes, parasitas e bactérias causadores de doenças matam muitos insetos importantes para nós. Os humanos, é claro, estão tentando fazer alguma coisa, mas até agora as nossas tentativas não foram muito bem sucedidas. Esperamos conseguir arranjar algum tipo de abelha robótica no futuro. Parece que a vespa gigante asiática merece encontrar um adversário como um exterminador. Eu voltarei. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Deixe também o seu super like e comenta aqui abaixo qual seria a sua reação ao encontrar uma vespa asiática gigante. Até o próximo vídeo.